E aí galera, tudo bom? Aqui é o professor Gustavo, fazendo esse vídeo para o pessoal do segundo ano, a correção dos exercícios das aulas 8 e 9, né, sobre potenciais de eletrodo, que estão aí na apostila de vocês a partir da página 246. Tá? Como eu falei para vocês na videoaula, eu pedi para pular esse exercício 1. Ele acaba confundindo um pouco a nossa cabeça, ele é uma coisa um pouco mais prática ali de como funciona um multímetro, por que às vezes dá potencial positivo, outros negativo. Então eu achei que ele mais atrapalhava do que ajudava, então por isso que eu não pedi para vocês não fazerem. Tá? Quem fez aí, quiser me mostrar, me mandou lá os exercícios, as respostas, eu vou dar uma olhada também, obviamente. Tá? E aí eu posso comentar para quem fez. Tá? Mas pra gente, vamos começar aqui pelo exercício 2. Tá? Exercício 2, pedi então para a gente analisar a ilustração de uma pilha aqui formada entre zinco e hidrogênio, certo? Então uma pilha de zinco e hidrogênio, e pedia para a gente calcular então qual é o potencial padrão do eletrodo de zinco, certo? Esse aqui. Primeiro, só para explicar para vocês como funciona um eletrodo de hidrogênio, né, o que está mostrado aqui. Claro que o hidrogênio é um gás, então não tem como fazer um eletrodo feito de hidrogênio. Então, na verdade, o eletrodo que tem aqui, esse quadradinho aqui, é um eletrodo de platina. E a platina é um metal nobre, né? Um metal muito, muito valioso, e ela não vai sofrer oxidação de forma alguma. Tá? Então, ela é muito, muito estável e ela é completamente inerte. E esse eletrodo está dentro de uma cúpula de vidro do qual é jogado o gás hidrogênio o tempo todo. Então, embora o eletrodo seja feito de platina, o gás hidrogênio fica aqui ao redor dele. Como na solução a gente tem uma solução ácida que tem íons H+, a gente tem tanto o H2 quanto o H+ aqui para formar o par redox. Assim como do outro lado aqui a gente tem um eletrodo de zinco dentro de uma solução de zinco 2+. Tá? Então dá para fazer uma pilha usando hidrogênio, mesmo hidrogênio sendo um gás. Tá bom? E aqui nessa pilha, ele mostra o quê? Qual informação ele dá pra gente que é importante? Ele mostra pra gente qual é o sentido do fluxo de elétrons, né? Ele mostra aqui que os elétrons estão indo do eletrodo de zinco para o eletrodo de hidrogênio. O que isso indica pra gente? A gente viu com os potenciais de eletrodo que sempre o cara que tem o maior potencial de redução, ou seja, o eletrodo que tem a maior tendência a se reduzir, vai se reduzir. Nesse caso, quem está recebendo os elétrons, quem está se reduzindo, é aqui o eletrodo de hidrogênio. Certo? Então quer dizer o quê? Que o hidrogênio tem um maior potencial de redução do que o do zinco. O zinco tem um menor potencial de redução, então ele está se oxidando, está perdendo elétron. O hidrogênio tem um maior potencial de redução, portanto ele recebe esses elétrons e se reduz. Então a primeira coisa que a gente consegue dizer aqui é que o potencial de redução do hidrogênio é maior que o potencial de redução do zinco. Isso é importante para a gente, por quê? Porque quando a gente quer calcular a diferença de potencial de uma pilha, a gente tem o quê? Que o ΔE é igual ao E0 maior menos o E0 menor. Ou seja, é sempre o potencial de redução maior, o cara que se reduz, menos o potencial de redução menor, que é o do cara que se oxida. Tá? Então, nesse caso aqui, normalmente ele dá os valores desses dois, dos dois potenciais de redução, a gente calcula o ΔE da pilha, a gente calcula a diferença de potencial. Nesse caso foi o contrário, ele deu pra gente a diferença de potencial. Nessa pilha aqui tem uma diferença de potencial de 0,76 volts. E ele está pedindo pra gente achar o valor do eletrodo de zinco. Agora, se a gente quer achar o valor do eletrodo de zinco, a gente precisa ter o valor do eletrodo de hidrogênio. Né? Se a gente for montar a equaçãozinha aqui, vai ser o que? O ΔE vai ser igual a E0 do hidrogênio menos a E0 do zinco. Certo? Agora, esse valor eu tenho. 0,76 volts. O do zinco é o que eu quero achar. Eu preciso ter esse do hidrogênio. E a gente sabe qual que é o potencial de redução do hidrogênio. Por quê? Lembra lá na videoaula que eu falei que o hidrogênio é justamente o elemento que foi escolhido como padrão, como base para a gente encontrar todos os outros potenciais. Né? Então, por convenção, claro que não dá para medir essas coisas, a gente só mede a diferença. Esse valor a gente consegue medir. Agora, qual que é o valor de cada um desses caras, a gente não consegue medir. Mas a partir do momento que se estabelece um valor para um deles, a gente consegue achar para o outro. E o valor estabelecido para o eletrodo de hidrogênio é 0 volts. Então ele é o padrão.
tá? Então, o potencial do potencial de redução do hidrogênio é 0 volt. E aí a gente consegue substituir esses valores aqui. Por quê? Porque a gente tem o valor ΔE, que é 0,76 volts. A gente tem o valor do potencial de redução do hidrogênio, que é 0. Isso aqui menos o potencial de redução do zinco. Né? Então a gente tem aqui que 0 menos o potencial de redução do zinco dá 0,76 positivo. Então, quando a gente faz essa conta, o potencial de redução do zinco, né, como aqui ele está negativo, passa para o lado positivo, e aqui o potencial fica igual a menos 0,76 volts. Né? E essa é a resposta do exercício. Né? Então, o valor do potencial do hidrogênio é maior mesmo. Né? Ele é 0. E o valor do potencial de redução do zinco é menos 0,76 volts. Por isso que nessa pilha o zinco se oxida, perde elétrons que vão para o hidrogênio que se reduz. Tá bom? Então a resposta final aqui é menos 0,76 volts. Beleza? Então fechou. Então, o primeiro exercício que a gente fez aqui é isso. Terceiro exercício, né, exercício 3, ele deu uma tabelinha aqui onde ele apresenta as semi-reações de redução de alguns metais com os seus potenciais de redução. Tem ali lítio, potássio, magnésio e alumínio. Vê que todos têm valores negativos de potenciais de redução. Né? Então, sempre que tem valor negativo, a gente tem que tomar cuidado para não se confundir. Né? Porque aí o que é menor, o que é maior, né? O cara que tem o menor valor absoluto é o que vai ter o maior valor real. Né? Isso pode confundir um pouco a nossa cabeça. Então, ele pede então para a gente observar essa tabela e responder o que se pede. Na letra A, ele pergunta: em uma pilha constituída pelos elementos lítio e potássio, qual é o cátodo? Então a gente tem que lembrar. Primeiro, o que é cátodo? Cátodo é onde acontece a redução em uma pilha. Né? Se é onde acontece a redução, a gente tem que olhar qual desses dois caras vai se reduzir. Né? E a gente sabe que quando a gente compara os potenciais de eletrodo, quem sofre redução é aquele cara que tem o maior potencial de redução, ou seja, ele tem a maior tendência a se reduzir. Então eu vou olhar lítio e potássio. Qual desses dois caras tem o maior valor de potencial de redução? É o potássio, o menos 2,93 é maior do que menos 3,05. Né? Cuidado para não se confundir por causa do sinal. 3,05 é um número maior que 2,93. Mas como ambos são negativos, quando a gente está comparando a grandeza, o menos 2,93 é maior. Tá? Então a resposta da A é potássio. Se a gente faz uma pilha de lítio e potássio, o potássio é o cátodo. Tá? Na B, em uma pilha constituída pelos elementos magnésio e alumínio, qual é o polo negativo? Vamos lembrar, na pilha, o polo negativo é sempre aquele polo de onde saem os elétrons. E o polo positivo é onde chegam os elétrons. E de onde saem os elétrons é quem? Quem está se oxidando. Tá? Então aqui ele quer saber, entre o magnésio e o alumínio, qual deles vai se oxidar. Né? Quem que se oxida? É o cara que tem o menor potencial de redução. O cara que tem o maior potencial de redução se reduz. E o cara que tem o menor potencial se oxida. Então, comparando o magnésio e o alumínio, quem que tem o menor potencial de redução aqui? É o magnésio. Né? Então, em uma pilha de magnésio e alumínio, o polo negativo é o eletrodo de magnésio. Beleza? Na letra C, calcule a ΔE fornecida por uma pilha constituída pelos elementos potássio e magnésio. Né? ΔE, mesma coisa que a diferença de potencial. Então eu quero saber a diferença de potencial entre o potássio e o magnésio. A gente sabe que ΔE é sempre o potencial maior menos o potencial menor. O maior potencial de redução do cara que se reduz, menos o menor potencial de redução, que é do cara que se oxida. Então quando a gente tem aqui magnésio e potássio, quem que é o maior valor? É o do magnésio. Então vai ser aqui, ó, menos 2,36 menos o valor do potássio, que é menos 2,93. Certo? Se a gente faz essa continha, a gente tem que menos 2,36 menos com menos fica mais 2,93. Isso aqui vai dar 0,57 volts. Né? A gente tem um número menor, um número negativo, mais um número aqui que vai ficar positivo. O valor total vai ser 0,57 positivo. Lembra, valor de ΔE sempre tem que dar positivo. Se der negativo, quer dizer que tem alguma coisa errada. Porque se a gente faz o maior menos o menor, sempre vai dar um número maior que zero.
Beleza? E por último, na letra D, ele fala: dos elementos listados na tabela, quais seriam utilizados para construir uma pilha com a maior DDP possível? Gente, ó, DDP é diferença de potencial. Então eu tenho que achar, dentre esses 4, quais são os 2 que têm os valores mais diferentes, né? Então, se eu quero uma maior diferença, eu vou pegar o quê? O maior e o menor, né? Então, quem que tem o menor potencial de redução aqui? É o lítio. Quem que tem o maior potencial de redução aqui? É o alumínio. Então, se eu fizer dentre esses metais que tem aqui, né, apresentados, uma pilha de lítio e alumínio, vai ser a que tem a maior diferença de potencial possível. Tá? Então, a resposta da D aí é lítio e alumínio. Ok, gente. Vamos agora, então, para o exercício 4, né? O exercício 4 fala ali sobre a pilha de Daniell, que é a pilha que a gente usa, a pilha padrão, né, que a gente mais viu até agora, que é a mais didática, que é a pilha feita entre cobre e zinco, né? E ele apresenta então pra gente as duas semi-reações de redução aqui do cobre e do zinco e pede pra gente fazer, dá os seus potenciais de redução, né? Mais 0,34 para o cobre e menos 0,76 para o zinco, e pede então pra gente indicar algumas coisas. Então, aí ele pede aqui na A, indique a polaridade da pilha, né? Então a polaridade da pilha, ele quer saber qual que é o polo positivo e qual que é o negativo entre os eletrodos de cobre e zinco, né? A gente tem que, primeiro, lembrar que na pilha a gente tem o cátodo, é onde acontece a redução, né? E ele é o polo positivo. E a gente tem o ânodo, que é onde acontece a oxidação, e ele é o polo negativo, tá? Então, na pilha, sempre a gente vai ter o cátodo, o polo positivo, e o ânodo é o polo negativo, tá? Então a gente tem que olhar aqui. Dentre esses dois caras, cobre e zinco, qual deles tem o maior potencial de redução? É o cobre. Quer dizer o quê? Que numa pilha de cobre e zinco, quem vai se reduzir? O cobre. Se ele vai se reduzir, ele está reagindo no cátodo, que é o polo positivo. Então, o cátodo, polo positivo, é o eletrodo de cobre, tá? Consequentemente, o zinco, por ter o menor potencial de redução, ele se oxida nesse caso. E quem se oxida é no ânodo, fornece os elétrons para a pilha, e esse aqui é então o polo negativo. Tá? Então a resposta é: o cobre é o cátodo, polo positivo, e o zinco é o ânodo, o polo negativo. Tá? Ele pede para a gente escrever na B a semi-reação de cada eletrodo. Né? O que é a semi-reação? É o que está acontecendo, que reação está acontecendo naquele eletrodo especificamente. Tá? Então vamos lá. No eletrodo de cobre, a gente já falou aqui que o cobre, por ter um maior potencial de redução, o que está acontecendo com ele é justamente a redução. Então, se a gente for olhar, sempre vai apresentar para a gente aqui a semi-reação de redução. Então, se o cobre está se reduzindo, que vai acontecer exatamente isso que está descrito nessa semi-reação aqui. Então, a semi-reação do cobre vai ser cobre 2+, mais 2 elétrons, formando cobre. É isso. Tá? Então, sempre o cara que tem o maior potencial de redução, que é o cara que se reduz de fato, ele vai manter a equação que foi apresentada aqui do potencial. Tá? Já o cara que tem um menor potencial de redução, ele se oxida. E a oxidação nada mais é do que o inverso da redução. Né? Então aqui está apresentado para a gente a semi-reação de redução do zinco. O zinco está se oxidando. Então o que está acontecendo? Na verdade ele está indo daqui para cá. Então o que a gente vai escrever é ela inversa. Então a gente tem o zinco metálico formando zinco 2+, e perdendo 2 elétrons. Tá? Então, essas são as duas semi-reações que acontecem ali no exercício 4. O cobre cobre 2+, ganhando 2 elétrons, formando cobre metálico, e o zinco metálico perdendo 2 elétrons, formando zinco 2+. Beleza? Na letra C, ele pergunta: indique o sentido de elétrons no sentido externo, no circuito externo. Então, se a gente viu que o zinco está se oxidando e o cobre está se reduzindo, quer dizer o quê? Que o zinco perde elétron e o cobre ganha. Então, o sentido dos elétrons, o sentido do circuito externo é do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Tá? Então, pode indicar só assim, né, que está saindo do eletrodo de zinco e indo em direção ao eletrodo de cobre. Tá? E por último, ele pede para a gente calcular o valor do ΔE. Né? A gente já viu que o ΔE
é igual à diferença de potencial aqui. Então vai ser o quê? O potencial maior menos o potencial menor. No caso, o potencial de redução do cobre menos o potencial de redução do zinco. Fica quanto? Fica 0,34 menos 0,76 volts, né? Delta E. Fica então 0,34 menos com menos fica mais, 0,76. Isso aqui é igual a quanto? 0,34 mais 0,76 é igual a 1,1 volt, que é a resposta da letra D do exercício 4. Beleza? Então a gente sempre vai fazer o maior menos o menor. O valor sempre vai dar positivo aqui do potencial de redução. Agora aqui no exercício 5, ele já apresentou pra gente pilhas reais, tá? Então nesse exercício ele ainda está falando de pilhas aqui, pilhas didáticas, digamos assim, pilhas que são montadas em laboratório com eletrodos de metais e soluções e tal. No exercício 5 e no 6 eles apresentam pilhas reais. No exercício 5 usava as pilhas chamadas de pilhas de Leclanché, né, que foram muito utilizadas por muito tempo, e no exercício 6 já as pilhas alcalinas, que tem um tipo de pilha alcalina, na verdade, que usa a mesma reação da pilha de Leclanché, mas de uma forma que é mais eficiente e menos prejudicial para o meio ambiente, né? A gente já fala disso. Tá? Então no exercício 5, ele mostra pra gente a estrutura dessa pilha e ele pede, mostra pra gente quais são as semi-reações. Então aqui ele mostra duas semi-reações. Uma que tem aqui óxido de manganês reagindo com íons amônio, recebendo elétrons, formando um trióxido de manganês aqui, o Mn2O3, amônia e água. Essa reação tem um potencial de 0,74 volts positivo. E a outra reação é a redução do zinco, que a gente já viu que tem um potencial de menos 0,76 volts, né? Então, primeiro, falando sobre a pilha, né, ali no desenho mostra, vou colocar aqui a apostila para vocês, o desenho mostra, né, que a gente tem o MnO2 aqui, o MnO2 ele é sólido, mas ele não é uma estrutura, uma estrutura como um metal, na verdade ele é um pó, né? Então, para que aconteça essa reação, na verdade ele tem um eletrodo que é de grafite, que ele está sendo mostrado aqui, e em volta desse eletrodo de grafite tem uma camada do óxido de manganês, tá? Então a reação acontece igual aquele eletrodo do hidrogênio ali, que a gente falou, né? Ele que está reagindo, mas o eletrodo em si, a estrutura sólida, não é feita de hidrogênio. Aqui é a mesma coisa, a estrutura sólida é feita de grafite, que é um excelente condutor, tá? Então a gente tem que ver qual desses caras vai ser o ânodo, qual vai ser o cátodo e as polaridades. Então a gente, de novo, a gente sabe que o cátodo na pilha é o polo positivo, e a gente sabe que o ânodo na pilha é o polo negativo. O cátodo é onde acontece a redução, o ânodo é onde acontece a oxidação. Vamos ver, desses caras aqui, quem que vai se reduzir, ou seja, vai ser o cátodo? Tem que olhar e comparar os valores dos potenciais, né? Qual desses tem o maior potencial de redução? É o óxido de manganês, né? A reação dele tem um potencial 0,74, enquanto a do zinco tem menos 0,76. Então quem que vai se reduzir aqui? É o óxido de manganês. Então o cátodo é o eletrodo de MnO2. Posso falar que é o eletrodo de grafite? Até pode, tá? Mas lembrando que não é o grafite quem reage. Quem está reagindo é o óxido de manganês. E o zinco, por ter o menor potencial de redução, quer dizer o quê? Que ele se oxida. Na verdade, a reação que vai acontecer aqui é a inversa, daqui para cá, né? Então, ele é o ânodo, o eletrodo de zinco metálico. Beleza? Na letra B, ele fala pra gente: determine a equação global da pilha e sua DDP, ou seja, o valor do ΔE. Como que a gente faz a equação global da pilha? A gente vai somar essas duas equações que foram mostradas aqui. A gente vai somar as duas semi-reações que acontecem nessa pilha. O que a gente precisa saber? Mesma coisa que a gente fez ali no exercício 4. A substância, né, o composto que se reduz, ele vai ter exatamente essa mesma reação que está aqui. Então a gente já viu que quem se reduz é o óxido de manganês, né? Então a reação que acontece com ele é exatamente essa. Então eu vou repetir ela aqui. 2MnO2 mais 2NH4 mais 2 elétrons, formando MnO3 mais 2NH3 mais água, certo? Essa é a semi-reação que acontece no cátodo. Qual que é a semi-reação que acontece no ânodo, né? Vai ser a do zinco. Só que aqui está mostrando a do zinco a semi-reação de redução.
O que está acontecendo com o zinco, a gente sabe que o zinco está se oxidando. Então o que vai acontecer aqui com ele é o quê? É o inverso, daqui para cá. Então é o zinco metálico formando 5,2+, e perdendo 2 elétrons. Tá? Então essas duas são as semi-reações. Como que a gente acha a equação global dessa pilha? A gente vai somar as duas. Quando a gente soma as duas, tudo que aparece dos dois lados da setinha a gente pode cortar. Lembrando que numa pilha, quando a gente escreve as semi-reações, aparecem os elétrons. Quando a gente vai escrever a equação global, os elétrons a gente tem que cancelar. Nesse caso, a gente tem 2 elétrons do manganês recebendo aqui, e a gente tem o zinco perdendo 2 elétrons também. Então esses 2 elétrons aqui a gente pode cortar, porque eles aparecem dos dois lados. Se os números fossem diferentes aqui, a gente tinha que balancear essas duas equações para eles serem iguais. Tá? Se a gente for olhar os outros caras, não tem nada que dá pra gente cortar aqui. Então a equação final fica o quê? Fica a soma de tudo isso. Fica aqui, ó, 2MnO2 mais 2NH4 mais zinco. Então, somei tudo que estava aqui do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Vamos colocar tudo também. Então, vai ser aqui, ó, o Mn2O3, faltam 2 aqui, né? Mais 2NH3, mais água, mais zinco 2+. Então, juntei tudo que apareceu dos lados dos produtos e coloquei aqui junto, tá? Então, essa é a semi-reação, essa é a equação global da pilha que a gente obtém a partir da soma das duas semi-reações, beleza? E, por último, ele pede também o valor do ΔE dessa pilha, né? Então, o ΔE é o quê? É o valor do potencial de redução maior menos o menor. A gente já viu aqui que o maior é o do manganês, do óxido de manganês, que é 0,74, menos o potencial do zinco, que é menos 0,76 volts, né? Quando a gente faz esse valor, fica menos 0,74, menos com menos, mais 0,76. Então, 0,74 mais 0,76 dá igual a 1,5 volt, né? Se a gente for olhar as pilhas comuns que a gente usa no nosso dia a dia, em controle remoto, em outros aparelhos, elas são pilhas de 1,5 volts, né? Então, é justamente essa reação que está acontecendo. Não exatamente essa pilha, exatamente do jeito que está mostrado aí, essa é uma pilha bem antiga, mas a reação em si que acontece dentro de uma pilha que a gente usa hoje em dia é exatamente essa entre o zinco e o manganês, tá bom? Então por isso que é 1,5 volts. Na 3, ele pergunta, por que essa pilha pode sofrer vazamento após um longo período de utilização? Aí a gente tem que olhar a estrutura dessa pilha, ó. Então vou colocar aqui de novo a apostila para vocês verem. Que, olha só, ele mostra aqui que o ânodo de zinco, né, esse eletrodo, tá vendo que ele é a própria estrutura externa da pilha, né? Ele é a própria parede da pilha que contém os eletrólitos aqui dentro, essas soluções que estão sendo usadas para as reações. O que acontece com o eletrodo, com o ânodo? A gente já viu que o ânodo, quando ele é um ânodo metálico, ele está sofrendo a oxidação, esse cara está sofrendo corrosão, né? O número de átomos de zinco metálico vai diminuindo com o passar do tempo. Então quer dizer que essa estrutura vai ficando cada vez mais fina, até uma hora que ela pode chegar até a ficar porosa, né? E se ela fica porosa, esse líquido que está aqui dentro consegue escapar, tá? E aí ela vai vazar, tá? Então eu vou escrever aqui uma resposta para vocês, né? Aqui, ó. Porque o recipiente da pilha é o próprio ânodo de zinco. Que sofre corrosão durante o processo. Tá? E aí ele sofre corrosão e chega uma hora que faz um buraco ali e esse líquido que tem dentro começa a vazar, tá bom? Beleza, gente, então esse foi o exercício 5, o exercício 6. Ele mostra pra gente aqui
né? Então no exercício 6 ele mostra uma outra pilha, que é um dos tipos de pilha alcalina, que se a gente for ver, ela tem uma estrutura bem parecida com aquela pilha de Leclanché, né? E até as reações são bem parecidas, né? Muda um pouco quem são os reagentes, mas está vendo que é de novo o zinco e o óxido de manganês, né? Então é uma pilha que usa reações muito parecidas com aquelas, tá? E ele mostra então essa estrutura e mostra as semi-reações. Então a gente tem aqui o óxido de zinco recebendo elétrons formando zinco metálico, liberando OH-, e a gente tem o óxido de manganês em água recebendo 2 elétrons, formando também os ânions hidróxido ali. Tá? Ele mostra que o potencial desse eletrodo de zinco é menos 0,76 volts e ele não dá pra gente o valor do eletrodo do óxido de manganês. Tá? Na letra A, ele pede pra gente, então, determinar o sentido do fluxo de elétrons nessa pilha. Se ele não dá o valor dos dois potenciais de redução, não tem como a gente saber. Né? Ele precisa dar os dois pra gente saber quem se oxida e quem se reduz. Mas aí a gente vai olhar na figura, né? E na figura que ele dá, ele mostra aqui que o ânodo é o zinco em pó e que o cátodo é o dióxido de manganês. Então ele deu pra gente essa informação. E a gente sabe que no ânodo acontece a oxidação. O cara perde elétrons. No cátodo acontece a redução. O cara ganha elétrons. Então, se ele está falando que o ânodo é o zinco, quer dizer que o zinco está perdendo elétrons. Então a gente tem aqui ó, o zinco perdendo elétrons. E o cátodo é o dióxido de manganês. Então, o MnO2 está recebendo esses elétrons, porque acontece a semi-reação de redução naquele eletrodo. Tá? Então, a resposta da letra A é que o fluxo de elétrons é do eletrodo de zinco para o eletrodo de MnO2. Tá? E na letra B, ele pede para a gente encontrar a equação global dessa pilha e calcular o potencial, a diferença de potencial, e calcular o potencial de redução do dióxido de manganês, sabendo que a DDP dessa pilha é 1,5 volts. Então, a gente primeiro vamos olhar para as semi-reações, tá? Então, vamos fazer igual a gente fez no exercício 5 ali. Então, a gente vai olhar, dentre essas semi-reações aqui, qual delas tem o maior potencial de redução? A gente sabe que é o manganês. Por que a gente sabe que é o manganês? Porque ele que está recebendo os elétrons, ele está se reduzindo. Então a gente sabe que esse valor aqui é maior do que o do zinco. A gente não sabe quanto que ele é, mas a gente sabe que ele é maior. Tá? Então a semi-reação do manganês continua exatamente a mesma. Então eu vou manter, ó, MnO2 mais H2O mais 2 elétrons, formando Mn2O3 mais 2OH-. Beleza. Agora, a semi-reação do zinco, está mostrada aqui a semi-reação de redução, mas ele, por ter um menor potencial de redução, ele perde elétrons, ele se oxida. Então, o que vai acontecer é a reação inversa. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter zinco mais 2OH-, formando ZnO mais H2O mais 2 elétrons. Então essas são as duas semi-reações que a gente tem aqui. Né? Para a gente achar a equação global, a gente vai ter que somar as duas. Então a gente lembra, a gente corta tudo que aparece dos dois lados. O número de elétrons que o manganês está ganhando e que o zinco está perdendo já é igual. Então a gente corta elétron aqui, corta elétron aqui. Lembra, se fosse diferente a gente tinha que balancear essas equações. Só que se a gente for olhar aqui, tem outras coisas que a gente pode cortar. Ó, aparece água dos dois lados aqui, um mol de água em cada um. Então a gente pode cortar. A gente tem 2 OH- aqui, a gente tem 2 OH- aqui. Então, quando a gente corta tudo isso, o que sobra vai ser 2 MnO2 mais zinco. Do outro lado a gente tem o quê? Mn2O3 mais ZnO. Certo? Então, essa é a equação global da pilha. Note que, embora a pilha seja muito parecida, a equação global dessa pilha é muito mais simples do que a equação global dessa outra pilha. Tá? Aqui, a gente tem também que calcular o valor do potencial de redução desse eletrodo de óxido de manganês. Né? Então, como a gente vai fazer isso? A gente sabe, então, que o ΔE é igual o potencial maior, que a gente sabe, que é o do MnO2. Então, vou colocar aqui o E0 do MnO2 menos o potencial de redução do zinco.
né? Quando a gente substitui esses valores, a gente tem o quê? Que ΔI a gente sabe que é 1,5 volts. Esse cara é o que a gente quer calcular. E a gente sabe que o potencial do zinco é menos 0,76 volts. Né? Então, quando a gente usa aqui menos com menos fica positivo, aqui fica mais 0,76 e esse mais 0,76, se a gente passa para o outro lado, ele fica 1,5 menos esse valor. Então fica aqui o E0 do MnO2 é igual a 1,5 menos 0,76 volts. Né? Isso aqui vai dar quanto? O E0 do MnO2 é igual a 0,74 volts. Tá? Então esse é o valor do potencial de redução do dióxido de manganês. Se a gente for olhar, ó, exatamente o mesmo valor que a gente tinha aqui em cima. Também era o dióxido de manganês. A reação é ligeiramente diferente, porque aqui tinha amônia e tal. Mas quem se reduz é o mesmo cara, então o potencial é o mesmo. Ó. Então essas duas pilhas, embora sejam diferentes, as reações que acontecem nelas são as mesmas e o valor do ΔI é o mesmo. Tá bom, gente? Novamente, desculpa o vídeo ter ficado meio longo, mas acho importante a gente ver essa parte que vocês estavam com bastante dúvida, ver a resolução passo a passo para a gente conseguir resolver isso aí. Beleza, gente? Então, assistam, depois de assistir esse vídeo, se ficou alguma dúvida ainda, comenta aí no fórum ou manda para mim ali em correio pela Save, tá? E na semana que vem a gente tem mais uma videoaula aí para continuar essa parte de eletroquímica. Beleza, gente? Abração, bom final de semana e é nóis!